Esse ano você vai lançar um livro sobre plágio. Plágio na música brasileira. E interessante que a pesquisa demonstrou, eu perdi muitas horas lendo jornais, revistas, desde os anos 20, dos anos 30, até recentemente. Então, existe a hemeroteca da Biblioteca Nacional, com tudo digitalizado. Então, você bota a palavra plágio, e aí tudo que saiu em 1940, ele vai dizer, saiu tantos no estado de São Paulo, tantos no jornal Globo, tantos... E aí eu fui lendo, e aí às vezes eu vi uma notícia e comprava a biografia do autor, e aí ia juntando as pedrinhas. Foi um trabalho imenso de pesquisa, mas eu aprendi muito. Olha que legal. Né? Aprendi muito assim nessa pesquisa e vi que muitas acusações foram falsas acusações. Aqui na Bahia, por exemplo, teve uma ação, e isso eu já cito no meu livro Direitos Morais do Autor, um cara que entrou com uma ação contra o Skank, e foi uma fraude. Contra o Skank? Uma fraude. E veja que a imprensa, muitas vezes, se comporta de maneira sensacionalista, né? Poeta da Bahia processa o Skank. Poeta da Bahia que não tinha nenhum livro publicado. E foi capa da Ilustrada na Folha, na época, naquele disco Samba Poconé, que vendeu 1 milhão de cópias. O Skank no auge, na época que se vendia disco ainda. O cara entrou com uma ação no final dos anos 90, cobrando 2 milhões de reais na época. Imagine, isso era... E qual era a música? Mais de 8 músicas. Foi o que o cara fez. Que foi essa peça rara? Ele pegou as músicas. Skank foi esse? Ele pegou várias músicas do Skank e grandes hits, sucesso. Escreveu de próprio punho as letras, fotocopiou e autenticou. Só que a perícia provou que aquele selo que existia no IPRAGE na época, não existia na época. Foi uma fraude. O cara botou uma data anterior ao lançamento do disco do Skank e acusou. E o principal acusado foi o Chico Amaral, que era o letrista, saxofonista, né? Miserável, e ele escreveu uma carta. Não queria uma só, não queria 8. E ele escreveu. E ele chegou também a dizer na época que Baianidade Nagô, outras músicas da Banda Bel, de Evandro Rodrigues, né, que é o autor, dizendo que era dele. Então era um cara que jogava o barro na parede, só que isso demorou né, anos para ser julgado. Então o Skank teve que vir, a banda toda veio. Teve uma vez que até que eu tive com eles, com um grande amigo, Idelbrando Pontes, que é advogado mineiro, advogava lá pro pessoal os acusados, e foi uma grande trapaça. Inclusive, eu depois... Acabou o processo já, obviamente que o Skank ganhou, foi uma trapaça autoral, uma das maiores do Brasil, né? E eu até faço uma brincadeira no livro, que eu digo assim, a banda terminou antes do processo. Né, para mostrar a morosidade do Poder Judiciário. E o poeta da onde? Faleceu. Faleceu, mas aí os filhos continuaram com o processo. Foi? Mas não conseguiram. Não conseguiram. Inclusive, eu liguei para Chico Amaral, para o livro, dizendo, estou lançando um livro, vou contar esse caso com mais detalhes. E ele trouxe uma informação que não tem lugar nenhum que eu estou colocando no livro, que ele disse assim, Rodrigo, ele escreveu uma carta muito dura na Folha de São Paulo, e muito bem escrita, contra a acusação do plágio, e ele disse que a primeira pessoa que ligou para ele de maneira solidária para apoiar, acreditando na defesa dele, foi Nando Reis. Sim. Nando Reis ligou para ele, aí eu digo isso no livro, uma informação que nunca foi publicada. Então, a maioria dos casos é isso, porque, veja, muitas músicas se parecem. Por exemplo, o Noel Rosa, ele gostava muito de fazer paródias. Ele brincava fazendo paródias. E quando ele fez Com Que Roupa,
Quando o cara foi escrever a partitura, o maestro, na época, para registrar essa coisa toda, viu que parecia muito com o hino nacional. E aí, ele alterou uma nota. Depois tentem ouvir Com Que Roupa de novo. Você vê que ela parece um pouco com o hino, mas chega uma hora que modifica e vai. Então, na verdade, essa coisa do próprio conceito de plágio, a própria palavra plágio, ela vem, né? Havia um crime na época, lá no direito romano, que era o crime de roubo de escravos. E quem praticava esse crime era chamado de plagiário. Imagine, os escravos eram vendidos, eram comercializados, e quem roubava escravos era considerado plagiário. E aí um poeta chamado Marcial, ele fez uma metáfora, ele chamou um tal de um fidentino de plagiário, mas não por causa de roubo de escravos, e sim porque o fidentino estava pegando as poesias dele, Marcial, e assinando como se fossem dele, fidentino. Então ele chamou você plagiário. Mas se vocês pesquisarem a etimologia da palavra plágio, pegarem os bons dicionários, vai ter lá essa expressão do plágio ligado à questão de escravos, de roubo de escravos. Tanto isso é verdade que no Código Penal brasileiro tem um crime que, infelizmente, esse crime acontece até os dias atuais, que é o crime da redução à condição análoga de escravo. De vez em quando o Ministério Público do Trabalho descobre fazendas aí, né? Sim, pessoas sim. trabalhando em condições análogas a de escravo em pleno século XXI. Então, absurdo. enquanto tem inteligência artificial no mundo, ainda tem trabalho escravo ou análogo. Então, os penalistas ainda chamam de plagiário também. Só que hoje a sociedade, ninguém veicula o nome plágio essa questão da escravidão, e sim mais a você pegar uma obra intelectual de terceiro e atribuir a si própria autoria. Eu já tive uma infelicidade numa faculdade em que eu dava aula, numa pós-graduação, uma faculdade de um outro estado que eu dava aula, e eu vi que a monografia, até os agradecimentos eram plágio. Eu até brinquei com o estudante, falei, pô, você poderia botar seus pais aqui, agradecer, mas, pô... Então, veja que com a internet hoje, essa coisa do plágio acadêmico é muito comum, infelizmente, tem muita... Lá no escritório a gente tem uma ação contra a União de um livro que foi do MEC. Imagine, um livro feito pelo Ministério da Educação contendo um plágio. Mas na área musical, a gente sabe, e vocês que são músicos, né? Primeiro que os juízes não têm esse conhecimento musical. Eles não sabem, por exemplo, a diferença, muitas vezes, do ritmo para harmonia, É isso que eu ia te perguntar. para O melodia. que é considerado plágio na música? O que é considerado plágio na música? Primeiro que nem a palavra plágio está na Lei de Direitos Autorais. Se vocês lerem a Lei 9.610, de 98, e procurar a palavra plágio, vocês não vão achar. Então não tem nem a palavra e não tem nem um conceito. O conceito de plágio, quem diz é a doutrina, é a literatura jurídica, que é mais ou menos assim, é você atribuir a si próprio a autoria de uma obra de terceiro. Então por isso que é o crime, é a violação mais grave, porque afeta essa questão da autoria. É mais grave do que eu fotocopiar seu livro e ganhar dinheiro, porque é só um direito patrimonial que está sendo violado aí. A coisa da autoria. Mas veja, na área musical, com as influências, e aí eu fui descobrindo no livro que os grandes mestres da nossa música popular brasileira foram acusados de plágio. Tom Jobim foi acusado de plágio, foi processado, inclusive, e ganhou a ação com a canção Anos Dourados. E tanta gente... Ari Barroso foi acusado de plágio, e ele disse, isso não é plágio, isso foi a influência de uma música que eu amava. Então, quem diz isso, quando tem Claro que tem plágios que são nítidos, que nem precisa de perícia. O cara pega a música inteira, a mesma linha melódica, inclusive lá no escritório, posso contar esse caso, que é um caso que já acabou, já encerrou, né? Mas foi um caso muito curioso de um querido compositor aqui baiano, que ele fez uma música, até Leonardo gravou depois essa música dele, Volte Amor, né? E aí um cidadão, aí uma banda de
de Sergipe, né? Gravou essa música sem autorização, foi processada e foi condenada. Mas o cara que assinou a música se chamava Antônio o Clone. Aí na audiência eu perguntei para a juíza, Excelência, gostaria de saber por que o nome do depoente é Antônio o Clone. Aí ele disse que era por causa da novela que teve da Globo. Os pais. Né? Meu filho, você está copiando muitas coisas aí, viu? Os pais já. Mas foi a música inteira. Então, assim, então não foi. Até quem acha que isso não é plágio, porque na verdade o verdadeiro plagiário é aquele que tenta disfarçar. Ele muda aqui, ele muda ali, ele tenta dar uma mexida para dizer não é, né? Então, mas na área musical, eu confesso que muitas vezes os juízes pedem um perito musical, que geralmente é um maestro formado. Então, por exemplo, já atuei em vários casos em que a Justiça, o Poder Judiciário, oficia a escola de música da UFBA e o diretor diz, olha, fulano, professor, é um cara que pode... E ele responde os quesitos. Porque a lei não diz o que é e não diz, por exemplo, essa questão de número de notas e quantidade de compassos. Tem um mito que muita gente... até 7 compassos não é plágio. Isso não tem nada na lei. Isso é um grande equívoco, que esse livro tem essa pretensão também de tirar... Eu já vi maestros qualificados do ponto de vista da área musical falar bobagem em relação ao direito de autor, dizendo que até 7 compassos, eu digo, pare de falar isso, que não está na lei. Um plágio pode ser de 4 compassos, a depender se é o refrão. Então, ou seja, resumindo, Luiz, vai ser apreciação caso a caso. É o caso concreto que vai dizer se é ou se não é plágio. E aí tem vários fatores. Se a pessoa teve acesso à obra antes, né? Porque tem gente que diz que é plágio, eu não lhe conheço, nunca ouvi sua música. Sua música nunca chegou a mim, como é que pode ser igual isso? Né? Você nunca publicou isso em lugar nenhum. Então tem outras circunstâncias para dizer, mas a dica que eu dou também para o público é muito cuidado antes de você acusar uma pessoa. Porque aí você pode ser processado por dano moral por isso. Sim. Essa plagiofobia de dizer que você é plagiário, você é porque você está chamando alguém de desonesto, de ladrão, isso Mas é muito grave. Esse cara do Skank, eu vou dizer, meu irmão. 8, pô. 8? Agora acontece muitas vezes, pra quem é compositor, aí você tá tocando, mostrando a música pra alguém, parece que não sei o quê, parece que... Já acontece? Nunca aconteceu isso com vocês? Não, acontece com todos os autores. Parece que porque nós somos frutos de influências do que a gente viu. E muitas melodias ficam no nosso inconsciente. E às vezes você comete um plágio involuntário. E até a própria psicologia explica isso. Tem um fenômeno que eles chamam de criptomnésia, que é aquela informação que fica lá. Você tem que limpar isso daí. Por exemplo, eu mesmo nesse disco que eu quero fazer autoral, instrumental, eu fiz um samba para Horácio. Queria mandar um grande abraço aqui para ele, Horácio Barros Reis, um grande violonista aqui nosso, aqui baiano. E o início tinha um plágio, porque eu estava ouvindo aquele autor muito na época. E aí a gente mudou 2 notinhas e saiu do caminho. Sim, parece que foi o caso de Rod Stewart também. O caso de Rod Stewart, na biografia, ele diz que não teve intenção. Ele teve no Rio de Janeiro, aquela música Taj Mahal era muito conhecida, o tê, aquilo tava, e aí eu não vou julgar, no nosso livro a gente não julga se a pessoa tava de má fé ou se não tava, eu digo a versão, e agora que o advogado de Rod Stewart merecia um grande prêmio, um Oscar, porque ele fez uma estratégia assim de você aplaudir e pagar um vinho caro para ele. Porque foi o que ele fez. Ele pegou a música e falou assim: os direitos autorais vão para a Unicef, para as crianças pobres do mundo. E aí você você vai brigar, vai deixar dos direitos autorais irem para as criancinhas. Então é uma estratégia
de craque. Craque esse cara. Eu queria conhecer um dia esse advogado para dar os parabéns para ele. Mas houve um programa, inclusive vocês acham esse programa no YouTube, em que até o maestro Radamés Inhatali e outras pessoas, advogados, na época do Fantástico, que há uma discussão sobre essa música. E também é um dos casos, um dos 70 casos mais ou menos que a gente conta no livro, é esse E aí a gente leu a autobiografia do Rod Stewart. Então o livro vai trazendo informações de livros, informações, e a opinião depois a gente também não diz, essa aqui é plágio, essa não é. O público leitor vai ouvir e vai tirar suas próprias conclusões. Mas isso que você falou, Rafa, é verdade. Quando a gente vai compor, escrever, tem que higienizar a mente. Porque senão o que você está muito permeando, muito próximo, fica. Às vezes você tem intenção, às vezes você se pergunta, não, eu já fiz isso alguma vez. Não, e aí você volta e volta de novo. E às vezes você compõe, aquilo sai muito fácil. Você fala, isso já existe. Isso tem alguma coisa que é errada. O próprio Baden Vinícius, a gente conta também esse caso do Samba em Prelúdio. Eu sem você. Essa música, o Baden contava isso nos shows. O Baden fez e o Vinícius falou, não, isso é Chopin, isso é Chopin, isso é Chopin. E acordou a mulher dele, estava dormindo de madrugada para ouvir. E não era. Né? Ou seja, tem um estilo, tem uma linha, mas não é plágio tecnicamente, entendeu? Mas essas influências, veja que poxa, essa música lembra outra, tudo bem, né? De lembrar, mas até o ponto de ser considerado plágio de você, né? E pela pobreza musical que a gente vê hoje, músicas, poxa, a gente vê estilos aí que as músicas uma parece com a outra.